Gente, então nós vamos dar início ao nosso grupo hoje. Vamos fazer a nossa prece primeiro, depois a gente vai conversando, pontua as coisas, para ficar bem clara a viagem que a gente vai fazer nas próximas quartas-feiras, durante bastante tempo. Vamos fazer a nossa prece. Querido Senhor, fonte inesgotável da sabedoria, abençoa esse ensejo de aprofundamento naqueles que são os registros mais profundos que nós detemos de sua passagem sobre a terra. Na certeza de que estaremos acompanhados ao longo dos nossos trabalhos, pedimos que sejamos receptivos e que o Senhor nos acompanhe, hoje e para sempre. Graças a Deus. Meus amigos, a gente pode até, ao longo das semanas, pensar numa outra disposição, mas eu gosto muito de ter lugar para apoiar as coisas, por isso que eu fiquei na mesa. Para não ficar uma coisa bem professoral e que eu ficasse assim diante de vocês como se fosse palestra, a gente fez esse semicírculo, mas é mais por uma limitação minha de querer ter coisas do que porque tem que ser assim. Na verdade, o estudo é bem aberto para que a gente possa fazer como bem entender. A câmera que está gravando é para a gente poder registrar os estudos. Foi um pedido da Mel. Pediu para a gente gravar, para depois ter isso registrado, porque ela queria ter isso de arquivo. Mas não está sendo colocado na internet em tempo real. Depois a gente vai ver o que faz, se sobe para o YouTube e deixa disponível para quem não pôde vir, ou como a gente faz. E pode ser até um mecanismo para quem não vier um dia, depois assiste, né? E não perde sequência para fazer a prova no fim do bimestre. Bem, a nossa perspectiva é de fazer um estudo a respeito de Jesus e dos Evangelhos. E tem estado em alta no movimento espírita, nos últimos tempos, o estudo do Novo Testamento. Já é uma bandeira antiga, mas ultimamente tem sido estudado por muita gente. O problema, e talvez não seja bem o problema, mas o fato que se apresenta nisso aí, é que a maioria das vezes o que as pessoas fazem estudando o Evangelho é atualizar um pensamento cristão tradicional. E aí o Cristo que a gente estuda tende a ser muito parecido, por exemplo, com o Cristo que está lá no sermão, na homilia do padre católico, ou que está na boca do pastor protestante. E algumas pessoas vão dizer, mas é o mesmo Cristo mesmo, então não tem por que a gente criar essa objeção. Olha, em parte é verdade, mas se nós acreditamos que esses princípios espíritas que a gente estuda já estavam presentes na fala do Cristo, esse Jesus tem muitas outras coisas para nos dizer. E aí a leitura que a gente vai fazer sobre esse projeto não é a leitura tradicional. Porque qual é a vantagem do Evangelho? Ele encaixa perfeitamente em qualquer tipo de autoajuda, autoafirmação, qualquer tipo de coach, qualquer tipo de coisa que você queira fazer na sua vida. Mas o Espiritismo, ele não é bem esse tipo de movimento. Ele vai propor realmente uma leitura mais detalhada, mais apurada e uma leitura muito incômoda. A gente estava subindo para cá e eu vinha conversando com o Sábio sobre isso. Quando a gente começa um grupo de estudo, ou começa a participar de alguma reunião, a gente vai ouvindo as coisas, a gente começa a se sentir feliz, satisfeito, pleno, é um sinal de que isso está dando errado. Porque o ensinamento espiritual ele tem que te incomodar. No último caso, ele vai mostrar para você aquelas brechas da sua personalidade que normalmente você não vê. Não de forma destrutiva, né? Seu animal, seu monstro, não é isso.
Mas ele vai te mostrar que talvez você não seja essa Brastemp toda. Ele vai te ajudar a ver que você é invejoso, você é orgulhoso, você mente, você faz um tanto de coisa que não devia fazer. Então, a gente vai tentar, ao longo desses encontros de quarta-feira, construir essa estrutura de percepção do ensino do Cristo de forma humanizada e profunda. O que precisa ficar claro desde o primeiro encontro é que a tradição que a gente vai usar como referência é a tradição que vem do cristianismo gnóstico. Eu disse para a Mel assim, não vai ficar ninguém no estudo, porque eu vou falar com eles, o cristianismo que nós vamos estudar é o gnóstico. Ela disse, não tem problema, ninguém sabe o que é isso, então não tem problema, ninguém vai entender. O gnosticismo, ele foi uma escola que surgiu no primeiro século do cristianismo, ainda nos anos 40, 50 do primeiro século. E na briga pela hegemonia dos ensinamentos cristãos, o gnosticismo foi transformado numa heresia. Os pensadores gnósticos, portanto, eles tinham um conjunto de crenças bem diferente daquelas que a igreja tradicional conservou. Então, eles são, primeiro de tudo, reencarnacionistas. Além disso, acreditam na comunicação com o mundo dos espíritos. Não enxergam Jesus como Deus. Enxergam que ele é um ser que veio ao mundo para dar um testemunho e ensinar os homens como se libertar do próprio sofrimento. É bem parecido com a visão espírita de Jesus, né? Que é tipo um irmão mais velho. E esses gnósticos, eles produziram textos. O mais famoso deles é o Evangelho Gnóstico de Tomé, que já foi editado várias e várias vezes. Mas existem vários outros. Há pouco tempo saiu o filme Maria de Madalena, ou Maria Madalena, né? E ele é baseado no Evangelho de Maria Madalena, que é o Evangelho Gnóstico. Até a década de 40 do século XX, não se falava muito do gnóstico, ou do gnosticismo, além daquilo que já tinha sido encontrado, e eram poucos textos, e além daquilo que os próprios cristãos ortodoxos, os cristãos hegemônicos, tinham escrito sobre os gnósticos. Então você imagina, eles escreveram trabalhos, livros inteiros, para refutar as ideias dos gnósticos. A única coisa que sobreviveu foram eles falando dos gnósticos. Então não dá para botar muita fé de que eles estavam falando 100% da verdade. Em 1945, se eu não me engano, foi descoberto em Nag Hammadi, no Egito, uma biblioteca com centenas de textos gnósticos, que tinham ficado enterrados por mais de 2.000 anos, ou por quase 2.000 anos. E os textos, alguns deles, puderam ser traduzidos e deram para nós pela primeira vez acesso aos textos originais. Não chegam a 2.000 anos de enterramento, né, mas parece que eles foram enterrados por volta do ano 200 ou 300 e foram descobertos em 1940, então 1.600 anos. Mesmo assim, foram textos que ficaram esse tempo todo sem serem mexidos. Daí, o que a gente precisa ter claro é que se a nossa visão ela é abertamente uma visão gnóstica, e aí vocês podem pensar assim, nossa, o Vinícius está inventando a roda. Não, nesse caso não. Alguns pensadores espíritas já vão associar o espiritismo com o gnosticismo. Um deles é o Hermínio Miranda, que vai dizer que tudo aquilo que ele encontra no gnosticismo, ele encontra no espiritismo. Além da gente estudar os textos canônicos, Marcos, Mateus, Lucas, João, Epístolas de Paulo, nós vamos estudar também aqui alguns textos gnósticos. Então nós vamos estudar o Evangelho Gnóstico de Tomé, nós vamos estudar o Evangelho de Madalena, pelo menos, esses dois. E vão ser espaços, né? Nós vamos ter momentos para estudar isso à medida que as demandas forem surgindo para nós. Se a gente pegar os 4 evangelhos e botasse todos eles assim, um ao lado do outro, 3 a gente consegue fazer isso muito bem, que são os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Eles parecem se referir às mesmas passagens da vida de Jesus.
João é totalmente diferente. É considerado um evangelho místico, transcendente, muito simbólico. Se a gente pegar, ainda assim, os 4 e tentar buscar fatos que são comuns, nascimento de Jesus, crucificação, a gente vai ver que ainda que os 4 textos falem do mesmo fato, eles não são concordantes. Há muitas diferenças. Há diferenças que parecem que, se você lê uma separada da outra, não estão se referindo ao mesmo fato. Por exemplo, quando Jesus volta, no episódio da ressurreição, cada um dos 4 evangelistas conta uma história diferente de como é a ressurreição. Quem chega no túmulo, quem entra no túmulo, quem está dentro do túmulo, quem sai do túmulo. E o que isso significa? Significa que há um problema, que é tudo mentira. Mas cada um dos evangelhos, quando a gente lê lá o evangelho de Mateus, não é porque Mateus escreveu o evangelho. É a vida de Jesus segundo aquelas pessoas que aprenderam com Mateus. É uma tradição que escreve o evangelho, é um grupo de pessoas que escreve. É quase se a gente fosse escrever, sei lá, alguma coisa sobre mediunidade baseado na experiência de cada casa espírita. Então nós teríamos a mediunidade segundo a Primavera, a mediunidade segundo a Casa Espírita, a mediunidade segundo o Ivon Costa, a mediunidade segundo a FEAC, a mediunidade segundo todas as casas de Juiz de Fora. Então, cada um desses evangelhos representa uma forma de enxergar o Cristo e uma forma de ver a missão dele aqui na Terra. Todos possuem ensinamentos muito preciosos. Como nós vamos fazer um estudo por uma lente gnóstica, o evangelho que vai ser o principal objeto dos nossos estudos vai ser o evangelho de João, que é o 4º evangelho, e também é o evangelho que as pessoas vivem me pedindo para falar do evangelho de João. Porque diz que é mais difícil encontrar referência, tem alguns trechos que estão meio truncados e tal. Nós vamos mergulhar no evangelho de João. Até aqui tudo tranquilo, fica parecendo abertura de disciplina de faculdade, né? Aula inaugural. Aula magna. A chatice ao cubo, né? A chatice ilimitada. Olha, qual que é o objetivo que eu tenho nesse estudo? Eu não quero passar para vocês. Pode. Porque na hora que você falou aí dos evangélicos canônicos, dos 3, você falou que você entende que esses fatos não aconteceram? Não que eles não aconteceram. Eles são narrados de forma diferente. Há passagens que são muito diferentes de um evangelho para o outro. Às vezes narrando a mesma cena. Por exemplo, a crucificação é diferente entre eles. 2 evangelistas narram a genealogia de Jesus, Mateus e Lucas. A genealogia dos 2 é totalmente diferente. Então, a gente tem que lidar com uma questão, talvez com mais de uma questão, né? Mas a gente tem que lidar com algumas coisas. Por exemplo, se são narrações diferentes, significa que alguém está errado? Ou significa que aquele ensinamento que está usando um suporte físico, um suporte histórico, ele tem um símbolo que ele quer transmitir para além do que pode ser registrado num livro de história, para a gente fazer uma referência, né? Um exemplo. Então não é que os textos são falsos, mas os textos vão se adaptar a tradições específicas, vão se adaptar a escolas de cristianismo muito específicas. E assim é que ao longo da história inteira a gente teve briga por causa dos evangelhos. Por muito pouco, a igreja não fez um único evangelho suprimindo todas as diferenças entre eles. O que seria uma violência para nós. A gente ia perder muita coisa. Então, a gente costuma estudar as passagens como sendo unanimidade. E elas não são unanimidade para os evangelistas. O que o Cristo fala na cruz, em cada um deles é diferente. A frase que a gente põe na boca do mestre, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, só aparece em um evangelho. A manjedoura, os reis magos, só em um evangelho. O motivo
de Jesus estar em Belém quando nasceu, supostamente, não é o mesmo para que ele vá para Belém para nascer no outro evangelho. Então nós temos uma série de construções que vão ter dois objetivos básicos. Um deles é justificar Jesus como Cristo esperado lá do Antigo Testamento. Então eles vão pegar as profecias e tentar encaixar Jesus na profecia, toda a força, lá abaixo. Segundo é dar o testemunho da vida desse homem, desse ser que mexeu com as estruturas lá do templo. Só que as pessoas vão fazer isso conforme a especificidade do entendimento que tinham de Jesus. Isso não significa que elas estão fazendo algo errado. Só significa que vão haver algumas diferenças que são totalmente legítimas. A gente só vai ter que entender, e a gente não costuma fazer isso, se existe uma linha de condução no pensamento de cada um desses evangelistas ou dessas obras, e se a gente tem mais afinidade com uma ou com outra. Então a gente pode, por exemplo, quando tiver uma passagem que está nos 3 ou nos 4 evangelhos, a gente pode estudá-las comparativamente e ver o que aparece em um, o que não aparece em outro. Tem coisas que você pode pensar, o autor só não se lembrou de registrar, mas há outras que não aparecem ou que aparecem contrariamente ao que está nos outros evangelhos. Não sei se eu respondi. Respondi? Tudo bem? Vocês vão me interrompendo, por favor. O meu objetivo com esse estudo é que a gente consiga mergulhar na mente de Jesus. O quanto isso seja possível. Bem, aí nós temos uma encruzilhada. Se der certo, a iluminação chega mais rápido. Se der errado, provavelmente nós vamos ficar muito confusos. O resultado é confusão e sofrimento. Mas, como a gente já está Vale a pena tentar. Já está por aí, né? Já separaram a quarta-feira. E por que é importante dizer isso que eu estou falando? Acho que tem gente aqui na porta. Por que é importante dizer o que eu estou falando? Porque nós vamos fugir do senso comum dos pensamentos habitualmente ligados ao Evangelho. Não estou dizendo aqui que nós vamos caçar cabelo em ovo, não é isso. Mas a mente de vocês tem que estar aberta para a gente desconstruir aquilo que a turma toda quer que a gente pense ao longo de 1.500, 1.700 anos a respeito da figura de Jesus. E eu não estou propondo que a gente aceite alguma maluquice New Age, não. Quero que a gente olhe para o texto, que a gente olhe para as circunstâncias em que o texto foi escrito e pense, será que isso faz sentido? Será que não faz sentido? Como que a gente pode debulhar esse conhecimento? Tá? Então, esse vai ser o nosso objetivo. Nós vamos ter 2 momentos no estudo. O primeiro momento, ele vai ser um momento introdutório. Seja bem-vindo. Vai ser um momento introdutório. E nesse momento introdutório, nós vamos passear um pouco sobre a construção histórica da figura de Jesus. Nós vamos ter referência para esse momento, referência de livros? Vamos. Esse livro aqui, ó, se chama Cristianismo, a Mensagem Esquecida. É de um autor chamado Hermínio Correia Miranda. Ele é um livro espírita, facilmente encontrável. Depois a gente faz vou sugerir para vocês onde vocês podem encontrar o livro. Ver se a gente consegue, comprando coletivamente, ter um desconto, né? Mas ele não vai ser o livro inteiro. Vale a pena você ler ele todo, se você tiver disposição. Mas eu vou passar pela primeira parte dele, talvez, por algumas partes, na verdade, e vou apontando para vocês. Hoje a gente vai estar estudando aquilo que está no item tal e tal e tal desse livro. A fase introdutória do nosso estudo deve durar, talvez, de 1 a 2 meses. Então, 8 encontros, 10 encontros. E a gente vai fazer uma espécie de
caminho por onde a gente vai andar. Nós vamos pegar todo mundo que está querendo estudar o Evangelho e vamos colocar todo mundo na mesma posição, em relação à cultura da época de Jesus, ao que se construiu em torno dele, como que foram escritos os Evangelhos, o que é lenda, o que a gente tem historicamente sobre a vida dele. Porque depois todo mundo segue no mesmo caminho. Acabadas as nossas reuniões introdutórias, aí a gente passa para o Novo Testamento mesmo. E não gostaria que fosse eu quem determinaria as passagens que a gente vai estudar. Nós vamos fazer isso de modo coletivo. E como vai ser? Na semana que a gente for iniciar um novo estudo, nós vamos ver entre nós o que a gente gostaria de estudar. Daí é bom você já ir pensando se tem alguma passagem que você tem mais dificuldade, ou então que você gostaria de aprofundar, alguma parábola, algum trecho mais obscuro, ou de uma carta, de uma epístola, ou do que seja. Aí a gente junto decide. Então nós vamos estudar agora aqui capítulo 1 de João. Aí nós vamos ficar 3 anos estudando o capítulo 1 de João, depois a gente passa para outra coisa. Nós vamos estudar tal ou outra passagem. E a gente vai construindo isso junto. Tranquilo? Finalizando a parte introdutória. Que chatice. Nós temos uma última coisa. Para a gente compreender Jesus, a gente precisa de 2 coisas. A primeira é sabedoria. E a sabedoria ela é conquistada a partir do estudo, da contemplação dos estudos, da meditação sobre eles. Então, é claro que saber muito sobre o mestre é fantástico. Ler um livro sobre ele, não tem outra personalidade no mundo que influenciou tantas pessoas ao longo da história. Tem sempre alguém ditando uma boa obra, ditando uma coisa bacana. Ou você pode ouvir em palestra, quando você vai na casa espírita, às vezes participa de um outro grupo. Enfim, a sabedoria sobre os ensinamentos de Jesus ela é fruto do que você vai aprender. Mas isso é uma faceta do que a gente precisa ter para aprender ou para mergulhar na mente do Cristo. A segunda faceta é mérito. E o mérito, ele é construído como se fosse uma caderneta de poupança a partir da prática dos ensinamentos que você contempla. Então é da união de mérito e sabedoria que surge o insight da visão do Cristo. O insight da percepção do Cristo, o insight da compreensão da mente do Cristo. Não tem um controle de mérito. Né? É bem provável que eu esteja falando aqui para pessoas que têm muito mais condição de falar para mim do que eu para elas. E essa calculadora ela é toda interna, de cada um de nós. Mas vocês vão perceber que à medida que os ensinamentos deixam de ser só ensinamentos teóricos e se tornam objeto de reflexão, a compreensão que a gente tem sobre a figura do Cristo também se diferencia, se transforma. Daí você pode dizer assim, nossa, que estudo chato, que evangelho horroroso, eu achei que fosse ser uma coisa fantástica, estava esperando ver o palestrante fulano de tal, falando aquelas coisas bonitas, citando Emmanuel nas entrelinhas. Não vai ser aqui. Aqui nós temos que descer descalço, botar o pé no chão e falar muito bem. O síndico do meu prédio é um cretino. Como é que eu vou lidar com isso? Né? Eu estou com uma série de dificuldades, estou com muitos problemas, e como é que eu vou lidar com essa circunstância? O princípio para vocês lidarem com isso bem é acreditar inicialmente que tudo que eu estou falando para vocês é mentira. Tudo. Imaginem que vocês estão perdendo tempo aqui. E para tirar a prova de se isso é verdade ou não, vocês vão ter que fazer suas próprias meditações sobre os ensinamentos. E disso vai surgindo o insight,
onde aparece a figura de Jesus. Essa é a nossa parte introdutória. Ficou tudo bem? O estudo vai durar de 1h a 1h15. Mas eu sou profundamente indisciplinado com o horário. Então, talvez se a gente passar uns 15 minutinhos, se tiver que ir embora, você vai embora. Na amizade, não tem problema não. Qual que é a condição para participar do grupo? Pré-requisitos. Alguém te pergunta, será que eu posso ir no estudo e tal? Se a pessoa chegou aqui e entrou, ela pode participar. Não temos nenhuma preocupação com isso, não. Nós não temos listas de presença. A sua participação do grupo não vai impactar em você estar em outra atividade da casa. É bem provável que a gente estude uns 5 anos e eu não saiba o nome de todo mundo. Porque isso é irrelevante na concepção que a gente tem de ensinamento. Porque os ensinamentos espirituais, eles acontecem. Eles não são programados. Você programa coisa humana. Ensinamento espiritual você não programa. Você se prepara e ele acontece. Então, quem está aqui vai participar. Se alguém te falar na rua assim, nossa, eu sou evangélico, estou doido para participar desse estudo de vocês lá, pode? Vem com Deus. Não tem problema não. Aí a gente vai ficar afiadinho. Devagar a gente vai se adaptando. Beleza? Sua causa não. Viu? Já tivemos uma desistência. A próxima desistência. É o primeiro de muitos. Gente, pra gente começar, a primeira coisa que eu queria dividir com vocês, pra gente pensar junto. Eu não sei se vocês se repararam, quando a gente fez a divulgação do estudo, vocês viram a divulgação aqui na casa, mas viram também alguns na internet, ou receberam no WhatsApp e tal. E eu não sei se vocês repararam, mas nós tínhamos 2 cartazes de divulgação. Vocês repararam isso? Tinha um com Jesus sorrindo, e como me perguntou uma pessoa, tinha um com aquele homem ali. Né? Então, as pessoas depois olhem lá. Tinha um com aquele homem ali, que é uma reconstituição do biotipo de um judeu no tempo de Jesus. E a primeira questão que eu acho que abre as nossas reflexões é exatamente a gente trazer na memória um pouco da imagem que tem de Jesus. Porque ele é tão falado, tão repetido, ele faz tanta parte da nossa tradição cultural, que se a gente tivesse que descrevê-lo, ele entra no pacotinho fácil, né? Gatão, barbudo, cabelinho no ombro, quase o Cigano Igor daquela novela, só que de barba, né? Bonitão. E quando a gente fez a divulgação com essa arte diferente, ela foi proposital, eu trouxe para o pessoal da diretoria ver, eles falaram, credo, muito ruim. Vamos divulgar normal. Aí eu divulguei com a ruim. Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o que é Jesus para nós? Vinícius, não tem nada a ver. Jesus é um só para todo mundo. Não é. Se Jesus para mim for uma forma humana, se ele for só uma forma humana, se ele for só um conjunto de pensamentos que a gente convencionou chamar de cristão, ele exclui muita gente. Ele exclui muitas pessoas que vão ver diferente de nós. Então a pergunta primeira que eu faço para mim, às vezes quando eu vou ler um pouco do Evangelho, e que eu faço para alguns amigos é o que é Jesus no meu pensamento? Não é nada filosófico não, né? Porque a gente pode dizer, olhando para o nada, Jesus é o nosso irmão mais velho, nosso guia e modelo. Isso é bonito. Mas praticamente, Jesus não pode ser um rosto. Jesus não pode ser uma forma. Jesus não é uma etnia. Jesus não é uma religião. Jesus não é nada disso.
E os ensinamentos deles são tão profundos, se você pegar os ensinamentos do Cristo e apresentar, por exemplo, para um mestre hindu, como fizeram isso com Gandhi, ele vai reconhecer a grandeza dos ensinamentos de Jesus. Ele vai reconhecer que lá na tradição dele esses ensinamentos estão presentes. Então, Jesus não é esse rosto que a gente está imaginando. Faz lembrar do Alto da Compadecida, do filme, vocês lembram? Que aí o Chicó fala com Jesus que aparece negro para ele. Mas passou do ponto, não? Não pode ser. Será que é? E ouvir as pessoas que são trabalhadoras da casa, que estão estudando o Evangelho há muito tempo, me perguntar: quem que é esse homem? Para mim foi muito impactante. Porque nós estamos esperando ele ainda, assim, né? Com a mãozinha assim. Mas é bem comum a gente ver, inclusive no movimento espírita, né, na literatura espírita, uma descrição da feição de Jesus. E realmente é uma feição muito diferente. Eu concordo muito com essa ideia que você traz, de não poder ser um rosto, de não poder ser uma forma, da gente desvincular Jesus desse tipo de contexto. Mas tem uma carta de Emmanuel, né, que fala dos traços, da beleza, das características físicas de Jesus. Tem. Essa carta, que é muito famosa, que a turma diz, a carta do senador Públio Lentulus, ela é uma carta apócrifa. Ela tem uma pegadinha histórica aí. Quem assina é um tal Públio Lentulus mesmo, só que ele indica a carta para um César e quem estava no poder na época era outro. Então ela tem alguns erros anacrônicos. E ela é uma carta que é tida pelos pesquisadores, até do movimento espírita, como uma carta que a gente pode usar de referência. Ela é muito bonita, mas ela não é uma carta que é consenso. De toda forma, existem outras descrições que vão repetir isso, né? Jesus pode ter sido daquele jeito. Menos o Jesus louro. Esse não tem chance alguma de existir. Mas ele pode ter tido cabelo castanho, ele pode ter sido um morenão bonito. Pode. Mas o que a gente tem que abrir espaço na mente é que ele pode não ter sido. É só isso. Agora, é mais fácil também, você pensa, nós vivemos numa sociedade que é altamente conservadora. Se aqui, que a gente tem espaço para pensar com mais liberdade, o Black Jesus incomodou, imagina como seria se na década de 60 e 50 o Chico viesse e descrevesse na obra, né, por intuição do Emmanuel, um Jesus mulato. Eu tenho uma teoria sobre isso. Muitas das vezes a gente encontra com pessoas que nos impactam em sentimento, né? Em atitude, e que você acaba misturando. Você acha a pessoa linda, né? Você acha uma pessoa de um encantamento, de uma beleza, de uma doçura, mas não tem nada a ver com o físico. Exatamente. Mas ela acaba você na sua cabeça você acaba misturando, porque você acha a pessoa linda, né? E a minha impressão nessas descrições, eu acho que é muito das pessoas, por esse impacto, de tentar pintar algo que pro seu coração foi atemporal, que foi até a descrição do próprio Públio no livro Há 2000 anos, né, que ele tende a ajoelhar, que ele tende a se abaixar, e você vê que é um senador, é o cara, né? E você vê que é uma descrição totalmente diferente daquilo que ele estava acostumado. Então, na minha cabeça é muito essa confusão de quem é fisicamente Jesus, parte muito desse impacto das pessoas e da atitude dele. E por que os espíritos não desfizeram isso? Porque para eles não faz diferença. E nem para o próprio Cristo. Nem para o próprio Cristo. O que interessa é a gente conseguir que através daquele pensamento a gente mude a percepção da realidade, a gente leve o nosso pensamento, a gente se projete para cima.
Então, essa descrição de Jesus, ela é uma descrição, e a gente vai ver isso, né, quando a gente vai vai ver sobre as pessoas que escreveram sobre ele, que tem muito mais de quem escreve do que do próprio descrito, que é o que o Léo falou. Né? Eu achei muito legal, porque eu acho que a gente tem que desconstruir Jesus. Ele parece que veio só para os bons, não sei, e é o contrário, é para aquilo ali mesmo. Então, é para os humildes. Eu achei muito interessante, exatamente. Imagina A gente tem que cabelão desconstruir liso lá no mesmo. barco do Pedro. Esse cara todo com casca grossa, mão bruta. Jesus andando no sol, andando, ia ser branquinho. Agora, é claro que, vejam, a gente não está discutindo aqui nem beleza, nem um padrão de estética. Eu acho que Jesus foi lindão em qualquer expressão que ele teve. Se ele foi um árabe, um perfil biológico árabe, ele foi um árabe mais bonito da época dele. Se ele foi mulato, ele foi o mulato mais bonito. Se ele foi negro, ele foi o negro mais bonito. Eu acho que porque a presença espiritual suplantava a matéria e muita coisa. Mas a gente não tem como definir como foi esse homem. A gente sabe que ele foi um homem. A gente sabe que ele nasceu, a gente sabe que ele esteve aqui. E a gente sabe que a estada dele aqui deixou coisas que o tempo não apagou. E não consegue apagar. Né? Você pensa assim, um mundo inteiro fez coisas muito boas e muito ruins em nome da mesma pessoa. Nessa carta do Emmanuel, que é uma carta apócrifa, há um trecho muito bonito, né? Que o Emmanuel diz assim, aqueles que o veem são forçados ou a amá-lo ou a temê-lo. Você vê a presença dele, né? Devia ser uma coisa terrível. Você olhava o homem, você ficava encantado ou sentia uma raiva sem limites de quem era o tal Jesus. Né? Mas esse é um ponto, ele não é um homem. E exatamente por a gente não conseguir definir quem era esse Jesus na história, até a Reforma Protestante, Jesus ele foi negado aos cristãos. De que forma? Não se podia ler os textos sagrados. As celebrações religiosas eram feitas não na língua nativa, eram feitas em latim, e o acesso ao texto era permitido apenas para sacerdotes ou pessoas que foram autorizadas a isso. Há uma tradução que a gente lê muito, que é a tradução do João Ferreira de Almeida, a tradução para o português do Novo Testamento. O João Ferreira de Almeida fugiu de Portugal porque ele não podia traduzir a Bíblia. Ele traduziu, fugiu, morreu no Oriente. E a Bíblia foi publicada só tempos depois que ele tinha morrido. Então, até a Reforma Protestante, Jesus era Deus, havia um dogma muito bem estabelecido. Ele vai continuar na Reforma Protestante, após a Reforma Protestante, mas de uma forma um pouco diferente. E os cristãos não tinham outro acesso à busca espiritual, senão o contato com o sacerdote. Tanto é assim que a sociedade medieval ela era dividida em 3 categorias. Alguns pesquisadores, alguns autores vão dizer que no período medieval a gente vivia quase que uma sociedade de castas, como tem na Índia. Porque a gente tinha na base da pirâmide os que trabalham. No meio da pirâmide, os que guerreiam. Os que trabalham são os que trabalham. Os que guerreiam, os nobres. No topo da pirâmide, os que oram. Então, a sociedade medieval, os que oram, no topo, os que trabalham e os que guerreiam. De modo que você só tinha acesso a qualquer questão espiritual num mundo que era profundamente marcado pela religião, através do padre. Quando Lutero propõe uma reforma na igreja, porque Lutero inicialmente não queria romper com a igreja católica. Ele era, inclusive, um sacerdote católico. Antes do Lutero, a gente teve outros reformadores. Por exemplo, Francisco de Assis é considerado um reformador. Em 1200 e pouco, ele vai propor uma religião totalmente diferente. Não dá certo, né? Lutero, quando ele rompe com a igreja, uma das primeiras coisas que o protestantismo faz
é voltar para os textos sagrados, para os evangelhos. E eles vão começar então a traduzir os textos nas línguas correntes de cada país ou de cada estado nacional onde surgem igrejas protestantes. Daí uma coisa que durante muitos séculos você não tinha acesso algum, começa-se a ter acesso. As pessoas podem ler sobre o Evangelho, podem ler o Evangelho na própria língua. E aí surgem as perguntas. Se há pontos... O Lutero foi de século? 1517 é uma data aproximada aí da Reforma, século XVI. Ele se indigna com várias posturas da igreja, venda de indulgências, vida promíscua dos padres, e aí ele tenta mudar isso, não consegue, ele propõe as teses dele, se eu não me engano foram 95 teses, que eram contrárias, ele protestava contra, por isso são protestantes, a postura da igreja. Onde foi isso? Lutero, se eu não me engano, ele foi germânico. Não sei se é alemão exatamente, mas foi germânico. Depois ele vai viajar, porque vai fugir, é perseguido pela igreja, e vai se multiplicando a semente do protestantismo. Então tem primeiro Martin Lutero, depois você tem o John Wycliffe, depois você tem vários outros pensadores que vão ter a mesma ideia de protesto contra a religião estabelecida. Não era uma ideia de ruptura, de destruição, mas de retomada. Os protestantes não vão acreditar, quando fazem lá atrás a reforma, que eles estão destruindo a igreja católica, que eles estão rompendo. Eles estão dizendo que a igreja se perdeu e que eles estão retomando o que era o cristianismo de fato. Né? Lá dos primeiros momentos. E aí, por favor? Não sei se é o Hermínio que faz uma aproximação do perfil do Paulo com... O Hermínio vai defender numa obra chamada As Marcas do Cristo, que Paulo de Tarso teria reencarnado como Lutero. Eu não li essa obra, estou à procura dela, porque ela é esgotada. Né? Dizem que é muito boa. Bem, com a Reforma Protestante, a partir do século XVI, XVII, as pessoas começam a se perguntar: Jesus existiu de verdade? Se a igreja, durante esse tempo todo, foi uma igreja que nos levou a tomar posturas equivocadas, será que esse Jesus, que eles falam para nós que existiu? Então é a partir desse período que vão surgir os primeiros pensadores que vão se debruçar sobre os textos dos evangelhos para tentar construir um perfil concreto de Jesus. E dizer se ele existiu, como ele existiu, onde viveu, tentar separar aqueles fatos que são fatos de tradição religiosa, teológica, daqueles que são concretos, históricos, que podem ser verificados. E, bem, nesse processo foram muitos autores, né? No livro do Hermínio, no capítulo 2, ele vai tratar disso. Para nós não tem ganho nenhum ficar passando autor por autor aqui, é bem chato. Mas tem uma síntese que eu quero ler com vocês, que é do Albert Schweitzer, que foi um Nobel da Paz. Ele era médico. E o Schweitzer, ele desenvolveu uma teoria muito interessante. Ele foi para a África para cuidar de pessoas muito pobres no Gabão. E aí lá ele começa a estudar filosofia e cristianismo. Ele era pastor protestante, e ele desenvolve uma tese, uma teoria chamada reverência pela vida. E ele propõe uma vida baseada nessa reverência. E ele foi um dos biógrafos de Jesus. Ele escreve um livro chamado Em Busca de Jesus Histórico, ou do Jesus Histórico. E ele diz assim nesse livro: não somente cada época encontrou seu reflexo de Jesus, cada indivíduo criou de acordo com seu próprio caráter. Nenhuma tarefa histórica revela tanto da verdadeira natureza de um homem como escrever uma vida de Jesus. Nenhuma força vital é injetada na figura, a não ser que o autor sopre sobre ela todo o ódio ou todo o amor de que seja capaz. Quanto mais forte o amor ou quanto mais intenso o ódio, mais viva é a figura resultante.
Então, ao longo de muito tempo, como a produção das biografias de Jesus foi feita dentro de cenários que tinham ambições teológicas específicas, então, assim, o protestante publicava um texto questionando algumas coisas que os católicos depois publicavam respondendo, e depois, no período iluminista, as pessoas queriam dizer que os protestantes e os católicos estavam errados, Jesus era só um menino meio malucado, que achava que falava com Deus. Quanto mais se escrevia sobre Jesus, o que fica claro, que a gente vai lendo sobre isso, o que salta é muito mais a personalidade de quem está escrevendo do que do próprio Senhor, do próprio Mestre. Porque o que a gente tem de fonte para estudar Jesus? Os Evangelhos. Só. Uma ou outra referência em textos da época, tem um historiador judeu do período de Jesus que vai escrever sobre ele, mas é en passant e não é nada muito consolidado. E a gente tem os Evangelhos, que passaram ao longo da história por várias modificações. Então a Bíblia, eu vi uma reportagem que no Antigo Testamento tem 30% de verdade. E no Testamento é 10%. Então pode ser certo isso, né? A porcentagem certa eu não sei, mas o que a gente sabe é que esses textos eles foram mudados. Para a gente ter uma ideia, o que a gente conhece hoje como Bíblia, como o Novo Testamento, é uma reunião de vários textos que existiam separados. Por isso que eu disse para vocês, olha, antigamente quando a gente pensava lá no tempo do cristianismo primitivo, no Evangelho de Mateus, é porque tinha uma comunidade de pessoas que estudava como Mateus. Mas não é porque elas estudavam só Mateus, é porque o acesso só se dava àquele texto. Então a igreja vai fazer no século V, ou VI, aproximadamente, a reunião desses textos e vai definir quais textos são corretos e quais textos são errados. E aí a gente tem então, os evangelhos são canônicos, que são corretos, e a gente tem todos os outros que são apócrifos, hereges. Então, de 500 e pouco para frente, é que vai surgir a Bíblia como a gente conhece. E ela surge por quê? Porque havia uma série de interesses muito particulares de que a igreja deixasse de ser uma pequena manifestação de fé de algumas pessoas estranhas, pobres, esquisitas, pescadores e não sei mais o quê, e se tornasse uma religião de um Estado. Porque quando Roma cai, a única coisa que sobrevive do Império Romano é a igreja. Isso é muito paradoxal, porque Jesus foi crucificado, né? Eles queriam acabar com o cristianismo e depois disso houve uma perseguição mortal pelos cristãos, muitos morreram. Em que momento que eles resolveram mudar isso? Fazer com que aquilo que era alvo de ser extinto do planeta virasse algo a ser estimado. O cristianismo era como uma doença contagiosa. A gente não tem como dizer que ele era como uma vacina contagiosa, não sei se dá, né? Mas ele era uma coisa boa contagiosa. E ele tinha uma marca muito característica. Ele se baseou nas classes mais baixas da sociedade. Então, como Roma era um polo de comércio, estava centralizada no meio de várias rotas comerciais diferentes, tanto marítimas quanto terrestres, o que acontecia é que as pessoas chegavam em Roma, tinham acesso aos evangelhos e levavam o ensinamento para onde iam. Quando começam as primeiras perseguições, que são por volta do ano 60, com Nero, eles ficam espantados que existissem tantos cristãos. Mas esses cristãos, eles não praticavam a religião de uma forma institucionalizada, então você não tinha controle sobre ela. Eles se reuniam na casa das pessoas, se reuniam nos cemitérios. Os cemitérios vão ser, sobretudo, o ponto alto dos cemitérios é quando tem as perseguições, porque eles fogem das casas, né, para se reunir escondidos no cemitério, que era uma região fora da cidade. O cemitério romano é fora da cidade.
fora do muro da cidade. Então, há uma massificação dos ensinamentos cristãos, de modo que, com o tempo, a classe popular de Roma vai se tornando adepta do cristianismo. Um dos motivos da queda do Império foi que, a partir de determinado momento, os romanos passaram a depender dos escravos. Totalmente dos escravos. E a população estrangeira e pobre no Império ficou muito grande. Isso dá mais um boom no pensamento cristão. Tentaram reprimir durante muitos séculos, até que primeiro se recebe o cristianismo uma espécie de alvará de tolerância. As pessoas poderiam ser cristãs, sem perigo. Mas o que faz do cristianismo a Igreja Católica, transforma o movimento cristão em Igreja Católica, como a gente conhece hoje, é uma visão supostamente acontecida para o imperador Constantino. Constantino era muito supersticioso. E ele estava numa guerra, num período de muito embate com outros líderes militares romanos e bárbaros das fronteiras. Ele tinha o hábito de usar vários patuás de várias tradições, porque ele queria agradar a todos os deuses. E ele teria uma visão com uma cruz de fogo no céu, e ele ouviu uma voz dizendo: com esse símbolo vencerás. Daí ele mandou colocar na armadura dos soldados deles a cruz. E numa batalha importante ele se sagra vitorioso. Quando ele se sagra vitorioso, ele não só mantém a permissão de ser cristão no Império Romano, mas ele torna a religião cristã a religião oficial do Império Romano. Aí inverte. Só que, desde esse momento, a Igreja absorve toda a burocracia do Estado. Então, Constantino vai indicar bispos, vai interferir em eleição de pessoas na Igreja, vai interferir no que as pessoas podem ou não podem estudar como sendo verdade. Então, há uma profunda interferência política no contexto do cristianismo lá no século VI. E é nessa época aí que surge o Papa? O Papa, indiretamente, já existe desde o princípio. Ele vai só se consolidando como uma autoridade também política. Porque o Papa seria o primeiro dos bispos. É o príncipe dos bispos. Ele herdaria a autoridade do Pedro. Só vai existir papado e essa autoridade tão restrita no modelo tradicional do cristianismo. Por exemplo, entre os gnósticos isso não era real. Os gnósticos, além de não acreditarem numa autoridade papal, nem episcopal, porque todos eles podiam fazer parte do culto. É legal a gente ver o relato das reuniões gnósticas, porque eles sorteavam quem ia fazer o ensinamento naquele dia. Tirava na sorte, quem perdia no par ou ímpar, ou ganhava, não sei, fazia o ensinamento da noite. E outra característica interessante, as mulheres podiam ser ministras e sacerdotes, ou sacerdotisas, nas práticas gnósticas. Né? Só que esses grupos todos vão ser suprimidos. Quando a Igreja se torna afiliada do Império, aí a perseguição fica muito mais poderosa. A grande marca disso a gente tem bem no período em que o cristianismo se torna religião oficial, que é na disputa entre duas concepções a respeito de Jesus. A concepção que a gente conhece hoje, Jesus como Deus, da Trindade, e a concepção de Jesus como homem, que ficou conhecido como uma heresia chamada arianismo. O padre Ário, que foi o propositor dessa tese, foi uma das vidas de Emmanuel. E os seguidores do Ário foram brutalmente perseguidos pela religião tradicional, sob a ordem de Atanásio, que foi um bispo de Alexandria, nervoso, de tão perturbado. Ele era acusado de fazer briga de boteco, literalmente. Ele fazia tudo o que não pode fazer. Só que ele era bispo, ele podia. Uma pena, né?
Qual que é o problema da gente usar o evangelho como fonte? Os evangelhos são documentos apologéticos. Eles não querem falar do Jesus histórico. Eles não querem falar do homem Jesus. Eles querem falar do cara que veio e mudou o mundo. Né? Então, eles vão aumentar as histórias. O que dá para nós um cenário de instabilidade. O que é maravilhoso. Porque dá espaço para que a gente possa ver coisas que a gente vai achar que é coerente, aprofundar nelas, ver coisas que a gente vai ver que estão em confusão, talvez reservar um pouco, aprofundar um pouco mais em seguida. Enfim, a gente precisa de espaço. Mas o que a gente pode dizer de Jesus de fato, então? A gente pode dizer que Jesus, primeiro, foi um judeu. Segundo, que ele nasceu de uma mulher e que ele teve irmãos. Muitos irmãos e algumas irmãs. Ele ensinou durante aproximadamente 3 anos, e embora não seja consenso que ele tenha começado a ensinar aos 30. Algumas linhas históricas vão dizer para nós que Jesus começou a ensinar com 43. Né? Ele era acompanhado por um grupo de seguidores. E esse grupo de seguidores, que gira em torno de 12 pessoas, ele era um pouco maior, na verdade. Porque tem as mulheres, que não são contadas como apóstolos pela tradição. Mas a gente tem várias referências a pelo menos 3 mulheres. A gente tem a Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena. A gente tem a referência a Susana, que é uma mulher que ninguém sabe muito bem quem é. E a gente tem uma referência à esposa de Cusa, a Joana. Então há mulheres também, além de Marta e Maria, que acompanhavam Jesus. Esse grupo de pessoas que estava em volta dele, se fosse contado também considerando as mulheres, daria em torno de 20 pessoas. Não só os 12 que a gente conhece. A gente sabe que ele foi condenado à morte como um agitador social e um blasfemador. Qual é o crime de Jesus? A gente pensa, qual é o crime de Jesus? Ele não fez nada de errado. Fez. Ele se opôs ao comércio que acontecia no templo. E ele faz isso de forma muito veemente, né? Muito intensa, quando ele solta os animais, quando ele vira as bancas dos cambistas, quando ele xinga a turma toda. Isso é terrível, a turma já não gostava dele, o sujeito não lavava a mão para comer, o que era um preceito fundamental na época. O sujeito curava no sábado, o sujeito dizia que era filho de Deus. O que precisava-se era de um estopim, e o estopim é a destruição do templo, né? É a quebra do templo. Uma passagem polêmica, que algumas pessoas vão dizer que não aconteceu. Jesus não pode ter quebrado o templo, porque o coração dele era bom, e coração bom não quebra o templo. É uma forma de ver. O Jesus histórico quebrou mesmo, morreu por isso. Né? Como um agitador social. Como um blasfêmio, nem sei se essa palavra existe. Como alguém que blasfemava. É daqui que a gente vai partir. Ele tem um conto que fala que essa passagem do templo, que Jesus ele entrou no lugar lá do comércio e tal, mas um determinado comerciante estava assim, fazendo inflação do cacau, sei lá o que ele estava vendendo, e ele não gostou em nome de Jesus, sei lá, é bem interessante. E ele joga as galinhas, abre as coisas e tal, e realmente tem um comportamento assim. E depois ele começa a narrar a história deste comerciante que vai perseguir Jesus. Ah, que legal. E ele se converte. Que maravilhoso. Está em qual livro? Você se lembra? Homens Notáveis. Ah, que legal. Encontro com Homens Notáveis. Que legal. Esse é o motivo da indignação de Jesus, a inflação mesmo da venda dos bichos. Que a pomba era vendida todo dia a R$5. Na festa da Páscoa ele era 15. A família vinha lá de longe, carregando aquelas criançadas inteiras. Para fazer o sacrifício de uma pomba, só tinha 5, a pomba era 15, como é que faz? Esse que era o comércio, que o Jesus se indigna contra ele.
E é interessante porque, eu não sei se é esse livro exatamente, mas ele vem narrando, ele narra a história, né? O Leão Tolstói narra a história e no final tem um depoimento, parece que ele conversa com o sujeito que foi da história, não sei que é qual é esse alcance, e vem sempre um depoimento da pessoa. Muito bonito. Que legal. Vale a pena, se alguém achar ele. Mas eu tenho, eu posso escrever. Manda para nós. Ô, Vinícius, você falou que no decorrer do tempo foram ocorrendo alterações pelo próprio homem, né, para a adaptação da época. Você acha que pode ter alguma parte do texto original sido sonegado, que teria uma relevância grande para os nossos ensinamentos de hoje? Assim, muitas ou partes. foram questões mais históricas ou físicas do que aconteceu? Muitas partes. Por exemplo, o que nós vamos fazer daqui para frente? Nós vamos pegar algumas ideias chaves sobre Jesus e vamos ver se elas são coerentes. No nosso próximo estudo, por exemplo, só para eu dar um apontamento para vocês, nós vamos ver sobre 3 tópicos. Primeiro, Jesus nasceu em Belém de verdade ou não? Segundo tópico, Jesus é um descendente de Davi, como aparece lá na genealogia? E o terceiro, Jesus teve pai? Ou ele é filho do Espírito Santo? Todas essas coisas precisam ficar claras. Porque quando você fala que José não foi pai de Jesus, que Maria concebeu virgem e ficou virgem o resto da vida. Quando você fala que Jesus é o Messias lá do Antigo Testamento, aguardado pela turma, está dizendo coisas que impactam na forma que você entende. Só que o Messias lá do Antigo Testamento é um guerreiro que vai subjugar todo mundo, cortar a cabeça do adversário. Se a gente pegar o trechinho, eu vou trazer para vocês, onde fala quem é o Messias, passa longe de Jesus. Essas deturpações, elas vão ser de 2 naturezas. A primeira é para justificar Jesus, como eu falei, como sendo esse tal Messias lá do Antigo Testamento. E a segunda categoria de deturpações vai visar estabelecer a prática ortodoxa, que vai atender, sobretudo, a igreja. Né? Então, tem trechos que a gente for pegar para analisar, dão muito boas reflexões. Um deles, por exemplo, é o que se refere à própria virgindade de Maria. A palavra que é usada para definir Maria no texto original não significa virgem. Significa moça jovem. Mas por que eu digo que ela é virgem? Porque Jesus não pode ter um nascimento humano comum. E por que Jesus não pode ter um nascimento humano comum? Porque ele é Deus. Aí, isso vai tudo sendo construído como uma espécie de castelo de teorias. Se você pegar o texto original, desmorona tudo. Então nós vamos vendo isso com calma. Teve engraçado que... Mas ele teve outros irmãos, não? Teve, pois é. Mas a turma diz ou que ela teve depois que Jesus nasceu, que ela perdeu a virgindade depois que Jesus nasceu, ou vão dizer que os irmãos na verdade eram primos. Olha que coisa. O texto diz irmãos. Não é irmão não, é primo. Mas está escrito irmão, é que ele errou. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa bem mais experiente, ele me falou que era a questão de Maria que eram matrizes perispirituais, que ela era uma matriz perispiritual, que não havia, ela tinha condições no perispírito dela de gerar a criança sem que isso chegasse ao corpo, entendeu? Essa foi uma das coisas que eu ouvi. Mas o que eu queria falar é que apesar... Me perdoa, que é uma viagem. Porque a turma não consegue conceber que as pessoas casam, as pessoas transam e bebês nascem. E isso é a vida. Pois é. E tá tudo bem. Pois é, e tá tudo bem. Mas assim... Não, ué. Não, tá tudo bem, mas isso não tá tudo bem. Exatamente.
Não, porque a turma quer justificar por que ela é virgem. Dá pra falar assim, cara, ela casou com José, eles se gostavam, tá tudo bem. Não, mas quando a pessoa conversou isso comigo, eu fui falar, nossa, mas eu não acho, tarará. E a pessoa falou, não, ela é uma matriz perispiritual capaz de gerar perispiritualmente, tal, enfim. E aquilo... Temos um problema genético, inclusive, já que o bebê tem metade dos cromossomos do pai e metade da mãe. Se ela gera sozinho, ele teria alguma deficiência. Perdão, pode continuar. Ela era tal matriz. Então, mas, assim, apesar dos esforços de... deixa eu lembrar meu raciocínio aqui. De fazer com que Jesus atendesse a uma prerrogativa do Antigo Testamento, hoje em dia os judeus, eles já não têm a aversão que tinham, né, perante a figura de Jesus, porque alguns judeus mais radicais têm uma ideia bem assim, como se Jesus fosse um cara que manipulasse e que não fosse um cara bacana, né? Hoje em dia isso já não é mais assim, mas eles entendem Jesus ainda como Não, era antes charlatão. Agora eles entendem ele como um que está arrumando o caminho para o Messias. Como um sábio, né? Como um profeta em algumas tradições e tal. Exatamente. Mas por que tem essa visão? Porque a gente espera uma face definida, né? A gente espera um rosto. Vejam, a portinha da polêmica está se abrindo, hein? A portinha da polêmica está chegando. Se vocês forem ler um livro do Leon Denis chamado O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, não é o Vinícius que está dizendo não, Leon Denis, hein? O Leon Denis vai dizer que Jesus teve mais de uma encarnação na Terra. E nós estamos agarrados numa imagem. Mas tem como provar que ele teve mais de uma? Não tem. Se a gente for parar para pensar bem mesmo, a gente não era nem para se perguntar nisso, né? Porque a fé, ela já diz assim, a fé é cega, né? Eu acho que só de saber que existe um ser, não importa que forma ele tenha, mas que fez isso tudo existir, isso já é sublime. Aham. Né? Sim. Eu penso assim, só que o ser humano precisa de algo mais sustentável, mais palpável, né? A gente é como São Tomé, né? Infelizmente. Nada dá tanto poder para a pessoa do que religião. Quanto religião. Não existe uma estrutura no mundo que é mais poderosa e que dá mais poder para as pessoas do que religião. Porque... polêmica também, né? Porque isso exerce um fascínio tão grande. Eu lia muito. Só que o espiritismo, para mim, assim, quanto mais você sabe, mais você é cobrado. E eu ficava me cobrando demais. Eu lia muito. Aí, de uns tempos para cá, eu dei um descanso para minha mente. Mas é uma coisa que empolga. Quanto mais você procura, você vasculha, você se aprofunda num mar infinito, né? E você não sabe nada. Chico morreu achando que não sabia nada. Então, que faltava muita coisa para ele. É infinito mesmo. Na realidade, é infinito. Mas quando a gente materializa aqui, isso se torna poder. O que a gente precisa fazer é desconstruir essas estruturas de poder que são ilusórias. E a gente não precisa gastar energia com aquilo que é detalhe. De fato, o que é mais importante são os ensinamentos de Jesus. Eles são muito mais importantes do que tudo isso de debate histórico ou antropológico, o que seja, relacionado ao mestre. Mas por que a gente tem que passar por isso? Porque a nossa cabeça tem uma forma de Jesus, assim como tem uma forma de Deus. Fala Deus, já vem uma moldezinha assim, igual forma de biscoito, corta certinho naquele formato. E isso pode te separar das pessoas, sabe? Seria muito bacana se a gente pudesse ver que coisa bonita. Um amigo do Rio me contou que foi assistir uma palestra da Monja Coen, aquela carequinha do Zen Budismo. E na palestra a pessoa levantou a mão e falou assim, monja, Eu já vi muita entrevista dela.
eu tô com um problema, eu queria conversar com a senhora, eu tô com um problema. Aí falou que via espíritos e fez uma série de descrições sobre como que via os espíritos e perguntou para a monja como o budismo via aquilo e o que ela podia fazer para ajudar. Aí a monja ouviu e respondeu. O amigo do Rio que me contou encantado, e eu também fiquei encantado. Ela respondeu para ele assim, olha, primeiro o budismo enxerga assim, 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 assim. Mas se você quer aprofundar nisso, procura uma casa espírita séria e pede orientação. Porque lá eles vão te ajudar. A grandeza de alma dela, de reconhecer que seria melhor para aquela pessoa procurar uma casa espírita e não ir para o templo budista em que ela está dando ensinamentos, só pode surgir a partir de uma mente que conceba que a verdade não tem uma só forma. Você sabe? É aí que mora o grande esforço da gente fazer todo esse caminho que nós estamos tentando fazer. Olha, vamos resolver rápido, em 8 semanas, esse problema do Jesus histórico, para criar um ponto de partida, e depois isso se torna só acessório, porque nós vamos mergulhar na mente do pensamento da mente do Cristo. Esse é o grande esforço. Está tudo nos evangelhos? Muita coisa. Quando os evangelhos foram escritos? Por volta dos anos 60, de 60 a 100 depois de Cristo. Muito tempo, né? Muita coisa aconteceu. Agora nós vamos chegando lá, né? Chegando no eixo, em um eixo devagarzinho. Não tenho uma pretensão, eu não tenho a pretensão de esgotar esses assuntos, nem de fazer com que eles sejam muito mais cansativos. Essa é uma parte que é necessária de que a gente passe por ela. Mas meus olhos estão voltados, sobretudo, para a gente mergulhar no Evangelho mesmo. Tá? Alguém pode me perguntar, qual a melhor tradução da Bíblia para a gente estudar aqui? Tanto faz também. Assim, tem umas que são muito fakes. Muito, tipo, a Bíblia da mulher que ora. Não que ela seja ruim, né? Mas não tem Bíblia da mulher que ora. Tem Bíblia do homem que ora, né? Tem que ficar mais atento a isso. A tradução mais conhecida do português é a tradução do João Ferreira de Almeida. Ela tem todas as religiões. Às vezes, se você for fazer uma viagem, for ficar num hotel, eles costumam deixar dentro da gavetinha do quarto. Você pega ela, é boa. Pequenininha, fininha. Ela é feita para isso mesmo. Ela é feita para isso, para ser carregada. Então você, pega. Se você for comprar uma do João Ferreira de Almeida, compre uma Bíblia que chama-se Thompson. Ela é muito boa. Ela tem um apêndice histórico, ela tem um índice remissivo fantástico. Se você quiser tentar uma outra tradução, você compra uma que é muito famosa e muito reconhecida, que é a Bíblia de Jerusalém. Todo dia 20, na Paulus, as Bíblias e os livros têm 20% de desconto. Daí pode ser uma oportunidade de você comprar a Bíblia um pouquinho mais barato. Né? Algumas pessoas usam a Bíblia do Haroldo, que ele traduziu. É uma tradução boa, mas ela tem um problema. Ela está mutilada, porque não tem ali Atos. Não sei se os Atos têm. Tem Atos, então não tem epístolas, não tem Apocalipse, não tem as epístolas universais. Não tem as epístolas de Paulo, não tem as epístolas dos outros apóstolos, não tem Apocalipse. Então, a gente acaba que perde um pouco a possibilidade de circular por esses textos. Eu adquiri hoje, está muito caro, daí não sei se vale a pena, mas eu adquiri hoje uma edição nova, uma nova tradução do Novo Testamento que me chamou muita atenção, que é uma tradução portuguesa. Eu tenho, achei tão legal. De um autor chamado Frederico Lourenço. Ele é um especialista em grego. E ele
traduziu, foi editado no Brasil pela Companhia das Letras. Vão ser uma coleção de 6 volumes, com todo o Antigo e Novo Testamento, mas saiu primeiro o Novo Testamento, como a do Haroldo, e no segundo volume as Epístolas. Ele é um dos maiores especialistas vivos no grego antigo, é tradutor de Homero e de outros autores. Então ele fez um trabalho bem interessante e ele é ateu. E o que é bom. O que é melhor de tudo é que ele é ateu. Ele vai na tradução. Exato, exato. Tradução, ele não tenta colocar ela em religião nenhuma. Então ela se chama o Novo Testamento, Frederico Lourenço. Aí eu comprei para o leitor digital, para o Kindle, mas ela tem para você comprar o volume dela, né? Eu achei ela bem cara, mas daí se alguém quiser buscá-la, pode ser uma leitura interessante. Eu vou tentar fazer, quando a gente for estudar o Evangelho, eu tenho todas essas que eu falei com vocês. Eu vou tentar, o quanto for possível, comparar com elas e mostrar as diferenças, mas daí isso a gente pode fazer junto. Aqui na nossa biblioteca, na parede de cá, assim, ó, no último nicho, a gente tem um espaço só para obras de estudo de Novo Testamento e de Bíblia. Então tem alguns dicionários, índices, Se quiser ler, pega, leva e depois traz. Tá bom? Aos poucos a gente vai enriquecendo. Tá bom? Acho que por hoje é isso. Tudo bem? Na semana que vem, quem quiser ler um pouquinho... Esse livro você achou na internet, ou Denise? Achei só para comprar, assim, PDF não. Não, né? Na semana que vem, nós vamos estudar metade do capítulo 3 dele. Nós podemos comprar, através da Primavera, alguns livros com desconto de 30%. Porque a gente compra como se fosse revendedor. Então, caso alguém queira adquirir, pode fazer uma lista, a gente faz o pedido. Podia fazer hoje. Quando acabar, a gente faz. Alguém quer esse livro aqui? Mas eu não tenho nem como anotar aqui agora, depois você anota, me passa. Pode ser no final, hoje mesmo a gente faz junto, mas aí você me ajuda. Aí a gente pede, divide o frete também, ele vai ficar mais barato, né? Bem mais barato, para quem quiser comprar. É um livro que vale muito a pena ser lido, muito, muito, muito mesmo. Tá bom? Alguma questão fica no ar? Algum problema? Algum protesto? Desculpa, uma vez eu falei esse negócio de que Jesus nasceu, que Maria não era virgem. Teve uma moça que nunca mais voltou na casa espírita. Ela ficou chocada. Eu sei, deve ser ruim mesmo. Mas a gente fica criando problema onde não existe, né? Problema onde não existe. Ok? Vamos fazer a nossa prece? Olha, algumas pessoas pediram para a gente passar o estudo para as 8. Outras falaram que não dá. Quem prefere às 8? Porque se não fosse 8, eu só vim de 15 em 15 dias. Mas o que é que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos estabilizar o estudo às 7h30 por algumas semanas. Depois a gente vê se passa para as 8 ou se mantém 7h30. Nós não estamos fechados a passar para as 8, nem a manter 7h30, mas eu não queria tomar nenhuma decisão apressada. A gente começou às 7h30, vamos manter umas semanas às 7h30 e depois a gente vê. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer a nossa prece para encerrar? Que hoje foi 1h30 quase. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos oferece desse estudo. Ilumina a nossa capacidade de reflexão e ajuda para que os textos e os pensamentos que formos construir aqui sejam úteis na nossa elevação. Os amigos que pretendem se conectar a esse grupo, que sejam bem-vindos e encontrem na nossa primavera um lugar de descanso,
um porto seguro, uma escola de almas. Muito obrigado, que assim seja.